O vento soprava forte naquela noite. Mas não era o vento que assustava aquelas pessoas. Atrás delas, um exército inteiro avançava. À frente, apenas um mar impossível de atravessar. Homens, mulheres, idosos e crianças olhavam em todas as direções procurando uma saída. Mas não havia nenhuma. Eles tinham deixado para trás a maior potência do mundo antigo. E agora pareciam encurralados. O mais estranho? Foi o próprio Deus quem os levou até aquele lugar. Por quê? Por que conduzir milhares de pessoas para um caminho sem saída? Será que Moisés havia cometido um erro? Ou tudo fazia parte de um plano muito maior? A resposta para essas perguntas mudaria para sempre a história de um povo, e seria lembrada durante milhares de anos. Porque naquela noite, algo aconteceu que nenhuma geração esqueceria. Mas, para entender aquele momento, precisamos voltar um pouco. Muito antes de o mar se abrir. Muito antes do primeiro passo sobre o fundo seco. Uma batalha invisível já estava acontecendo. E foi exatamente ali que tudo começou. Se você gosta de conhecer as grandes histórias da Bíblia contadas como um verdadeiro filme, inscreva-se agora no Bíblia Brick Stories. Toda semana uma nova história ganha vida aqui, sempre com fidelidade ao relato bíblico e uma narrativa cinematográfica. Agora, continue assistindo, porque os acontecimentos desta noite são ainda mais impressionantes do que muitos imaginam. Durante mais de 400 anos, o povo de Israel viveu no Egito. No início, aquela terra havia sido um lugar de esperança. Foi ali que José salvou milhares de vidas durante a grande fome. Sua sabedoria conquistou o respeito do faraó. Sua família encontrou abrigo. E Israel cresceu, ano após ano, família após família, até se tornar um povo numeroso. Mas o tempo passou. José morreu. Uma nova geração assumiu o trono do Egito, e o novo faraó já não conhecia a história daquele homem que havia salvado seu reino. Ele olhava para os hebreus e via apenas uma ameaça. Se eles continuarem crescendo, um dia poderão se voltar contra nós. O medo tomou conta do palácio. E o medo, quando encontra poder, quase sempre produz injustiça. Foi assim que milhares de homens e mulheres passaram a viver como escravos. Os dias eram consumidos sob o sol escaldante. As mãos sangravam. As costas carregavam o peso de pedras enormes. O chicote dos capatazes marcava a pele, mas não conseguia apagar a esperança. Eles continuavam clamando, em silêncio, em lágrimas, à noite, e cada oração parecia desaparecer no céu, até que Deus decidiu agir. Foi então que um homem voltou ao Egito. Não como príncipe, nem como guerreiro, mas carregando apenas um cajado de pastor. Seu nome era Moisés. Anos antes, ele havia fugido daquele mesmo lugar. Agora retornava com uma missão impossível: olhar nos olhos do homem mais poderoso do mundo e dizer apenas uma frase: "Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir." Parecia loucura. Como um único homem enfrentaria um império inteiro. Mas Moisés não estava sozinho. Cada passo que dava era sustentado pela promessa de Deus. Então começaram os sinais. A água tornou-se sangue. Rãs cobriram a terra. Nuvens de insetos invadiram cidades inteiras. A escuridão envolveu o Egito durante dias. Cada praga revelava uma verdade. O Deus de Israel era maior do que qualquer divindade adorada pelos egípcios. Mesmo assim, o coração do faraó permanecia endurecido. Ele se recusava a libertar os hebreus, até que chegou a última praga, a mais dolorosa. Naquela noite, o Egito inteiro chorou. Depois desse acontecimento, o faraó finalmente cedeu. Vão, era a liberdade. Depois de séculos de escravidão, o povo finalmente caminhava para fora do Egito. Imagine aquela cena. Milhares de pessoas atravessando estradas de areia, pais carregando crianças, animais, pertences, esperança. Pela primeira vez em muitas gerações, eles respiravam como homens e mulheres livres. Mas havia um detalhe que quase ninguém percebeu. Deus não escolheu o caminho mais curto. Muito pelo contrário. Ele conduziu Israel por uma rota inesperada. Uma rota que parecia completamente sem sentido. Naquele momento, ninguém fazia ideia de que essa decisão colocaria todo o povo diante da maior prova de fé de suas vidas. E, quando perceberam onde estavam, já era tarde demais. O silêncio da caminhada foi interrompido por um som distante. Primeiro, quase imperceptível. Depois, impossível de ignorar. Era como um trovão contínuo. Mas não havia nuvens no céu. O chão começou a tremer. Alguns homens olharam para o horizonte. Uma pequena nuvem de poeira surgia ao longe. Ela crescia rápido. Rápido demais. Então alguém gritou: "Eles estão voltando!" O pânico se espalhou como fogo. Não demorou para que todos enxergassem a cena. Centenas de cavalos, carros de guerra, soldados armados. Os melhores guerreiros do Egito avançavam em alta velocidade.
Enquanto isso, no palácio, o faraó havia tomado uma decisão. Poucas horas depois de libertar Israel, algo mudou dentro dele. A raiva falou mais alto que o luto. Como poderia deixar partir a mão de obra que sustentava boa parte do reino? Como permitir que um povo inteiro escapasse sem resistência? Ele reuniu seus oficiais, escolheu seus melhores carros de guerra, chamou seus soldados mais experientes e iniciou uma perseguição que parecia impossível de deter. O rei mais poderoso da terra estava determinado a recuperar seus escravos. Quando Israel percebeu que estava sendo alcançado, olhou para frente. Havia apenas água. Olhou para trás. Havia um exército. Olhou para os lados. Montanhas. Era uma armadilha perfeita. Ou, pelo menos, era isso que parecia. O medo tomou conta do acampamento. As vozes começaram a se misturar. Crianças choravam. Animais se agitavam. Homens procuravam uma saída desesperadamente. Então surgiram as primeiras reclamações. Alguns correram até Moisés. Foi para isso que você nos tirou do Egito? Não havia sepulturas suficientes lá? Era melhor continuar escravo do que morrer neste deserto. Aquelas palavras revelavam algo muito maior que o medo. Durante séculos, eles haviam aprendido a sobreviver, mas ainda não tinham aprendido a confiar. E, muitas vezes, o maior desafio da liberdade não é escapar do passado, é deixar o passado sair de dentro de nós. Imagine o peso que Moisés carregava naquele instante. Milhares de vidas dependiam de uma resposta. Cada olhar estava voltado para ele. Mas Moisés também era humano. Ele via o mesmo mar, o mesmo exército, o mesmo perigo. A diferença era onde ele escolhia colocar os olhos. Enquanto todos observavam os soldados, Moisés buscava a direção de Deus. Foi então que ele deu um passo à frente, respirou profundamente e falou palavras que pareciam impossíveis de acreditar. Não tenham medo. A multidão silenciou por alguns instantes. Permaneçam firmes. Como permanecer firme quando a morte se aproxima? Hoje vocês verão o livramento do Senhor. Ninguém conseguia imaginar como aquilo seria possível. O mar continuava ali. Os egípcios continuavam avançando. Nada havia mudado. Ou será que havia? Naquele momento, algo invisível começou a acontecer. A coluna de nuvem, que guiava Israel durante o dia, mudou de posição. Ela deixou a frente da caminhada e foi para trás do povo. Colocou-se exatamente entre os israelitas e o exército egípcio. Do lado dos egípcios, escuridão, confusão. Do lado de Israel, luz. Durante toda aquela noite, os soldados não conseguiram atravessar aquela barreira. Era como se o próprio Deus dissesse: "Daqui, vocês não passam." Mas isso ainda não resolvia o problema. O mar continuava fechado. A saída ainda não existia. E foi justamente nesse instante, quando toda possibilidade humana havia desaparecido, que Deus falou novamente com Moisés. Uma única ordem. Simples, direta e completamente inesperada. Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marchar? Para onde? Na frente deles havia apenas água. Não fazia sentido, mas era exatamente aí que Deus queria levá-los. Ao lugar onde a fé pisaria, antes mesmo que os olhos enxergassem o milagre. Se esta história está fazendo você redescobrir a Bíblia de uma forma completamente nova, aproveite este momento para se inscrever no Bíblia Brick Stories. Aqui, cada episódio é contado como um grande filme, sempre com respeito ao texto bíblico e atenção aos detalhes que tornam essas histórias inesquecíveis. Agora, o impossível estava prestes a acontecer, e o próximo passo de Moisés seria lembrado por toda a humanidade. O tempo parecia ter parado. Ninguém dizia uma palavra. Milhares de olhos estavam voltados para um único homem. Moisés permaneceu imóvel por alguns instantes, o cajado firme em suas mãos. À sua frente, a imensidão do Mar Vermelho. Atrás dele, o povo aguardava, dividido entre a esperança e o medo. O exército egípcio continuava escondido pela escuridão da coluna de nuvem. Mas todos sabiam. Aquela barreira não permaneceria ali para sempre. Era preciso agir. Então Moisés fez exatamente o que Deus havia ordenado. Ele ergueu o cajado. Nenhum brilho surgiu imediatamente. Nenhum clarão cortou o céu. Nenhuma explosão rompeu o silêncio. Apenas o vento. Primeiro, uma brisa. Depois, uma rajada mais forte. E, pouco a pouco, um vento vindo do Oriente começou a soprar com uma intensidade que ninguém ali jamais havia presenciado. As roupas eram sacudidas. A areia girava pelo deserto. Os cabelos eram lançados para trás. As tochas tremulavam violentamente. As crianças se agarravam aos pais. Os animais resistiam ao avanço do vento. E aquele som era diferente de tudo. Um rugido profundo, como se a própria criação estivesse respondendo à voz do seu Criador. A noite avançava. O vento não diminuía, muito pelo contrário.
Ele se tornava cada vez mais intenso. Enquanto isso, diante dos olhos de Israel, algo começou a acontecer. As águas estremeceram. Ondas enormes se chocavam umas contra as outras. A superfície do mar parecia lutar contra uma força invisível. Então, lentamente, a água começou a recuar. Primeiro alguns metros, depois dezenas. Até que o impossível começou a tomar forma. Um caminho surgia onde antes existia apenas o mar. As águas se levantavam dos dois lados. Altas, imponentes, como muralhas vivas. O fundo do mar, antes escondido por séculos, aparecia diante deles. Mas havia outro detalhe surpreendente. O solo não era lama. A Bíblia afirma que Deus transformou o fundo do mar em terra seca. Não havia lugar para afundar os pés. Não havia barro prendendo a caminhada. Havia um caminho preparado. Um caminho que nenhum ser humano seria capaz de construir. Durante toda a vida, aqueles homens e mulheres haviam aprendido que o mar era um obstáculo. Naquela noite, Deus o transformou em estrada. Mesmo assim, ninguém deu o primeiro passo. O milagre estava diante deles. Mas atravessá-lo exigia coragem. Imagine aquele momento. Você está diante de duas muralhas gigantescas de água. O vento continua soprando. O som das ondas ecoa acima da sua cabeça. Cada passo parece desafiar toda a lógica. E ainda assim, é exatamente para lá que Deus está chamando você. Foi então que os primeiros israelitas avançaram, devagar, quase sem acreditar. Os pais seguravam as mãos dos filhos. As mães carregavam os bebês. Os idosos caminhavam apoiados uns nos outros. Cada passo aumentava a confiança. Cada metro percorrido transformava o medo em admiração. Logo, milhares de pessoas atravessavam aquele corredor aberto entre as águas. Olhando para cima, viam enormes paredes líquidas dos dois lados. O vento continuava soprando sem parar. Era como se toda a natureza estivesse sustentando aquele momento. Nenhum artista conseguiria pintar uma cena tão grandiosa. Nenhum rei poderia ordenar algo parecido. Nenhum exército seria capaz de repetir aquilo. Era o poder de Deus sendo revelado diante de uma nação inteira. Mas a travessia ainda não havia terminado. Do outro lado da coluna de nuvem, os egípcios finalmente voltaram a enxergar. A escuridão desapareceu. A barreira já não estava mais entre eles e Israel. Quando olharam à frente, viram algo inacreditável. O mar estava aberto, e seus escravos escapavam bem diante dos seus olhos. O faraó não hesitou. Movido pelo orgulho, deu a ordem para avançar. Os cavalos dispararam. Os carros de guerra entraram no mesmo caminho aberto entre as águas. Os soldados acreditavam que estavam prestes a recuperar o povo de Israel. Mal sabiam que estavam correndo diretamente para o momento mais decisivo daquela noite. Porque o mesmo caminho que havia sido aberto para salvar, também seria o lugar onde Deus julgaria a arrogância do Egito. E ninguém ali fazia ideia de que, em poucos instantes, o mar voltaria a ser exatamente como sempre foi. Os carros de guerra avançavam cada vez mais fundo. Os cavalos relinchavam enquanto atravessavam o caminho aberto entre as águas. O faraó observava ao longe, convencido de que, em poucos minutos, tudo voltaria a ser como antes. Para ele, Israel ainda era um povo de escravos. Para Deus, era um povo que havia sido libertado. Enquanto isso, do outro lado do mar, os últimos israelitas aceleravam os passos. Pais olhavam para trás. Mães abraçavam seus filhos. O medo ainda não havia desaparecido completamente. Afinal, o exército egípcio continuava logo atrás deles. Foi então que algo começou a acontecer. Os soldados perceberam que seus carros já não respondiam da mesma maneira. As rodas afundavam. Os eixos rangiam. Os cavalos perdiam o equilíbrio. O avanço, antes rápido e confiante, transformou-se em confusão. Cada metro parecia mais difícil que o anterior. A Bíblia descreve que Deus fez com que as rodas dos carros se soltassem ou se tornassem difíceis de conduzir. A vantagem militar do Egito desaparecia diante dos olhos de seus próprios guerreiros. Foi nesse instante que alguns soldados compreenderam o que realmente estava acontecendo. O medo mudou de lado. Vamos fugir de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito! Mas já era tarde, muito tarde. Do outro lado do mar, Israel finalmente alcançou a margem em segurança. Todos estavam vivos, ninguém havia ficado para trás. O último passo sobre a terra firme marcou o fim de séculos de escravidão. Então Deus falou novamente com Moisés. Estenda outra vez a sua mão sobre o mar. Mais uma vez, Moisés levantou o cajado. O vento, que havia soprado durante toda a noite, começou a mudar. As enormes muralhas de água estremeceram. O rugido tornou-se ainda mais intenso. Em questão de instantes, o mar começou a retornar ao seu lugar. Os soldados tentaram escapar. Os cavalos se agitaram. Os carros ficaram presos. Homens gritavam ordens que já não podiam ser obedecidas. O caminho desaparecia diante deles. As águas avançavam com uma força impossível de conter.
E, quando a primeira luz da manhã começou a iluminar o horizonte, o Mar Vermelho havia voltado a ser exatamente como sempre foi. O exército mais poderoso daquela época havia desaparecido sob as águas. O faraó, que acreditava controlar o destino de um povo inteiro, descobriu que nenhum império é maior do que a vontade de Deus. Naquela manhã, Israel olhou para trás. O medo havia desaparecido. Pela primeira vez em muitas gerações, eles não eram mais escravos fugitivos. Eram um povo livre. Não porque possuíam armas, não porque eram numerosos, mas porque Deus havia cumprido sua promessa. O silêncio tomou conta da praia. Durante alguns instantes, ninguém encontrou palavras para descrever o que havia acabado de testemunhar. Então, pouco a pouco, a incredulidade deu lugar à alegria. As famílias se abraçavam. Pais levantavam seus filhos nos braços. Lágrimas escorriam pelos rostos de homens que passaram a vida inteira acreditando que jamais veriam aquele dia. Eles haviam atravessado o impossível, e agora sabiam que jamais esqueceriam aquela noite. Logo depois dessa travessia, Moisés e todo o povo entoaram um cântico de gratidão ao Senhor. Não era apenas uma celebração pela derrota de um exército. Era o reconhecimento de que Deus havia transformado o impossível em realidade. Séculos depois, essa história continuaria sendo lembrada. Profetas falariam sobre ela. Salmos a celebrariam. Jesus viveria entre um povo que jamais esqueceu o dia em que Deus abriu o mar. E, ainda hoje, milhões de pessoas conhecem esse episódio não apenas como um grande milagre, mas como um símbolo de esperança. Porque o Mar Vermelho representa algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Situações em que parece não existir saída. Momentos em que olhamos para frente e vemos apenas obstáculos. Para trás, vemos o medo nos perseguindo. E para os lados, parece não haver caminho. Foi exatamente nesse cenário que Deus demonstrou seu poder. Não abrindo o mar antes que Israel chegasse, mas no momento exato em que parecia não haver mais solução. Talvez essa seja uma das maiores lições dessa história. A fé não elimina os desafios. Ela nos convida a continuar caminhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar a resposta. E foi isso que aconteceu naquela noite. Primeiro veio a confiança. Depois, o caminho apareceu. Se esta história fez você enxergar a Bíblia como nunca antes, inscreva-se no Bíblia Brick Stories. Aqui, cada episódio é produzido como um mini documentário cinematográfico, trazendo à vida os relatos bíblicos com respeito às Escrituras e uma narrativa envolvente. E agora fica uma pergunta. Se você estivesse diante daquele mar, com o exército se aproximando, teria coragem de dar o primeiro passo antes de ver completamente o caminho? Porque, às vezes, é exatamente aí que as maiores histórias começam.